química dos ossos. Os ossos são compostos de tecidos vivos, com intensa atividade e em permanente processo de substituição. Isso significa que o organismo constantemente reforma os ossos velhos, transformando-os em novos. Essa substituição vai depender da fase da vida em que a pessoa se encontra. Durante a infância, o esqueleto produz mais células ósseas, tornando-se mais forte e denso. Agora, após os 30 anos, o corpo começa a eliminar células ósseas mais rapidamente do que produz. Então, veja aí a imagem, né, da estrutura química de um osso aqui, né? Essa perda gradual enfraquece o esqueleto, o que ocorre à medida que a pessoa vai envelhecendo, né? Então, todo osso é formado por uma camada dura e compacta ao redor de um interior esponjoso. Essa camada dura é composta principalmente por cálcio, um mineral, e colágeno, que é uma proteína. Cálcio fornece rigidez essencial aos ossos para suportarem o peso do organismo, manterem sua forma e a protegem os órgãos vitais, o cérebro, o coração e pulmões. O colágeno vai dar o quê? Resistência, elasticidade necessária para que os ossos resistam a diferentes tensões e esforços sem se quebrar. Fraturas ósseas. Então, aí, tá. Agora, quinto ano. Tem aí duas atividades, você é o cientista. O objetivo dessa experiência, né, esse experimento, é verificar o que ocorre quando um osso, quando ele sofre ausência de cálcio. Então, vocês podem fazer o experimento 1. Os materiais que vão ser utilizados aí é um pote de vidro, tamanho médio, com tampa, um osso de frango, 1 litro de vinagre. Qual é o procedimento? Coloque o osso limpo no pote de vidro e cubra-o com vinagre. Tampe o vidro. Deixe em repouso por 7 dias. Retire o osso do vidro e tente dobrá-lo. Responda depois em seu caderno o que você observou e por que isso aconteceu. Tá? Você é o cientista 2, o objetivo dessa atividade aí é observar as características dos ossos com a redução do colágeno em sua composição. Esse experimento vai precisar da presença de um adulto. Então, se tiver um adulto aí, a mãe ou o pai, com disponibilidade de tempo nesse momento para fazer essa atividade, vocês podem fazer. Caso contrário, faça só você, o cientista 1. Então, no próximo tópico, nós vamos falar sobre as fraturas ósseas, tá? Os ossos, eles podem sofrer danos em acidentes ou na prática esportiva. O próprio corpo se encarrega de colar tudo, porém é necessário que as partes quebradas sejam mantidas próximas para a correta calcificação. Por isso é importante imobilizar a região afetada com gesso ou aparelhos especiais. É óbvio que quando houver uma fratura óssea no nosso corpo, a primeira coisa que precisa ser feita é um raio-x da região afetada, para depois fazer aí a imobilização, tá? Lá na apostila, na 316, tem aí, ó, um osso do braço pode levar 1 mês para se recuperar de uma fratura. Já um osso da perna leva até 6 meses. Fique atento, então, a alguns cuidados para evitar fraturas e outros ferimentos. Então, aí, procure informar-se sobre a profundidade de piscinas antes de mergulhar. Vocês que adoram fazer isso nos finais de semana, principalmente agora, nesse momento que estão mais em casa, tomem cuidado. Evite mergulhar em cachoeiras e rios caso não saiba se o local possui pedras ou outros objetos abaixo da superfície da água. Então, não posso fazer esse mergulho se eu não conheço o local, tá? Evite subir em locais altos sem ter a certeza de que vai conseguir descer em segurança.
Use equipamentos de proteção na prática de esportes, principalmente quando for andar de patins, skates, bicicletas ou etc. Tá? Então, aí, falando um pouquinho sobre a questão das fraturas ósseas e os cuidados que nós precisamos ter. No tópico abaixo, fala sobre acidentes domésticos com os idosos. Né? A gente sabe aí que durante esse processo de envelhecimento, os ossos eles vão perdendo cálcio e causando a osteoporose, que nós já estudamos. Isso acaba deixando os ossos frágeis e podendo ocorrer fraturas, tá? Então, aí, o que eu preciso, na verdade? Eu preciso ter cuidados na prevenção, principalmente aí quem tem vovó, vovô, então vocês vão dar dicas para eles também. Então, precisa prestar atenção nos espaços onde vivem os idosos, eliminar situações de risco como superfícies escorregadias, tapetes, às vezes coloca na casa, às vezes fica com uma dobra e eles vão andar, tropeçam, né? A iluminação é inadequada, às vezes não está tendo, naquele espaço onde ele fica, não está tendo uma iluminação correta, né? Degraus altos e estreitos, tomar muito cuidado. Quando nós temos idosos em casa, normalmente é bom ter a casa bem plana, né? Às vezes isso não é inviável, porque a casa já está construída, então tem que redobrar a atenção. Ausência de corrimão em escadas, corredores e banheiro. Aqui é um item bem importante, porque normalmente quando chega numa certa idade, a gente percebe que as famílias elas vão começando a se preocupar com essa questão do corrimão, principalmente nos banheiros, onde eles vão se apoiar, ou corredores e escadas, tá? Como fortalecer os nossos ossos? Então, aí é necessário dar atenção a 4 fatores principais. A alimentação, ela deve ser rica em cálcio e pobre em fosfatos. O fosfato é encontrado principalmente em refrigerante, né? Restringir a ingestão de sódio em grande quantidade, porque ele vai auxiliar na remoção de cálcio dos ossos. É importante a exposição ao sol, já estudamos sobre isso. Por quê? Porque eu preciso do sol para a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio. As atividades físicas, é importante a prática regular. O recomendável é de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Horas de sono, isso aqui é hiper importante. Ter horários regulares de sono. Então, precisa dormir entre 7 e 8 horas por noite. Tá? É o ideal para a saúde. Então, aqui, quem tem hábito de ficar no celular até mais tarde, ou ficar assistindo filme até mais tarde, precisa ter aí, ó, de 7 a 8 horas de química dos ossos. Os ossos são compostos de tecidos vivos, com intensa atividade e em permanente processo de substituição. Isso significa que o organismo constantemente reforma os ossos velhos, transformando-os em novos. Essa substituição vai depender da fase da vida em que a pessoa se encontra. Durante a infância, o esqueleto produz mais células ósseas, tornando-se mais forte e denso. Agora, após os 30 anos, o corpo começa a eliminar células ósseas mais rapidamente do que produz. Então, veja aí a imagem, né, da estrutura química de um osso aqui, né? Essa perda gradual enfraquece o esqueleto, o que ocorre à medida que a pessoa vai envelhecendo, né? Então, todo o osso é formado por uma camada dura e compacta ao redor de um interior esponjoso. Essa camada dura é composta principalmente por cálcio, um mineral, e colágeno, que é uma proteína. Cálcio fornece rigidez essencial aos ossos para suportarem o peso do organismo, manterem sua forma e a protegem os órgãos vitais, o cérebro, o coração e pulmões. O colágeno vai dar o quê? Resistência, elasticidade necessária
para que os ossos resistam a diferentes tensões e esforços sem se quebrar. Fraturas ósseas. Então aí, tá. Agora, quinto ano, tem aí duas atividades, você é o cientista. O objetivo dessa experiência, né, esse experimento, é verificar o que ocorre quando um osso, quando ele sofre ausência de cálcio. Então, vocês podem fazer o experimento 1. Os materiais que vão ser utilizados aí é um pote de vidro, tamanho médio, com tampa, um osso de frango, 1 litro de vinagre. Qual é o procedimento? Coloque o osso limpo no pote de vidro e cubra-o com vinagre. Tampe o vidro. Deixe em repouso por 7 dias. Retire o osso do vidro e tente dobrá-lo. Responda depois em seu caderno o que você observou e por que isso aconteceu. Tá? Você é o cientista 2, o objetivo dessa atividade aí é observar as características dos ossos com a redução do colágeno em sua composição. Esse experimento vai precisar da presença de um adulto. Então, se tiver um adulto aí, a mãe ou o pai, com disponibilidade de tempo nesse momento para fazer essa atividade, vocês podem fazer. Caso contrário, faça só você, o cientista 1. Então, no próximo tópico, nós vamos falar sobre as fraturas ósseas, tá? Os ossos, eles podem sofrer danos em acidentes ou na prática esportiva. O próprio corpo se encarrega de colar tudo, porém é necessário que as partes quebradas sejam mantidas próximas para a correta calcificação. Por isso é importante imobilizar a região afetada com gesso ou aparelhos especiais. É óbvio que quando houver uma fratura óssea no nosso corpo, a primeira coisa que precisa ser feita é um raio-x da região afetada, para depois fazer aí a imobilização, tá? Lá na apostila, na 316, tem aí, um osso do braço pode levar 1 mês para se recuperar de uma fratura. Já um osso da perna leva até 6 meses. Fique atento, então, a alguns cuidados para evitar fraturas e outros ferimentos. Então, aí, procure informar-se sobre a profundidade de piscinas antes de mergulhar. Vocês que adoram fazer isso nos finais de semana, principalmente agora, nesse momento que estão mais em casa, tomem cuidado. Evite mergulhar em cachoeiras e rios caso não saiba se o local possui pedras ou outros objetos abaixo da superfície da água. Então, não posso fazer esse mergulho se eu não conheço o local, tá? Evite subir em locais altos sem ter a certeza de que vai conseguir descer em segurança. Use equipamentos de proteção na prática de esportes, principalmente quando for andar de patins, skates, bicicletas ou etc. Tá? Então, aí, falando um pouquinho sobre a questão das fraturas ósseas e os cuidados que nós precisamos ter. No tópico abaixo, fala sobre acidentes domésticos com os idosos. Né? A gente sabe aí que durante esse processo de envelhecimento, os ossos eles vão perdendo cálcio e causando a osteoporose, que nós já estudamos. Isso acaba deixando os ossos frágeis e podendo ocorrer fraturas, tá? Então, aí, o que eu preciso, na verdade? Eu preciso ter cuidados na prevenção, principalmente aí quem tem vovó, vovô, então vocês vão dar dicas para eles também. Então precisa prestar atenção nos espaços onde vivem os idosos, eliminar situações de risco como superfícies escorregadias, tapetes, às vezes coloca na casa, às vezes fica com uma dobra e eles vão andar, tropeçam, né? A iluminação é inadequada, às vezes não está tendo, naquele espaço onde ele fica, não está tendo uma iluminação correta, né?
Degraus altos e estreitos, tomar muito cuidado. Quando nós temos idosos em casa, normalmente é bom ter a casa bem plana, né? Às vezes isso não é inviável, porque a casa já está construída, então tem que redobrar a atenção. Ausência de corrimão em escadas, corredores e banheiro. Aqui é um item bem importante, porque normalmente quando chega numa certa idade, a gente percebe que as famílias elas vão começando a se preocupar com essa questão do corrimão, principalmente nos banheiros, onde eles vão se apoiar, ou corredores e escadas, tá? Como fortalecer os nossos ossos? Então, aí é necessário dar atenção a 4 fatores principais: a alimentação, ela deve ser rica em cálcio e pobre em fosfatos. O fosfato é encontrado principalmente em refrigerante, né? Restringir a ingestão de sódio em grande quantidade, porque ele vai auxiliar na remoção de cálcio dos ossos. É importante a exposição ao sol, já estudamos sobre isso. Por quê? Porque eu preciso do sol para a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio. As atividades físicas, é importante a prática regular. O recomendável é de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Horas de sono, isso aqui é hiper importante. Ter horários regulares de sono. Então, precisa dormir entre 7 e 8 horas por noite. Tá? É o ideal para a saúde. Então, aqui, quem tem hábito de ficar no celular até mais tarde, ou ficar assistindo filme até mais tarde, precisa ter aí, ó, de 7 a 8 horas de sono.